Oi, amigas, vem comigo fazer o bolo do primeiro mês aniversário da minha neném. Esse vídeo não é um tutorial, mas eu vou mostrar pra vocês todos os ingredientes e os passo a passo. Deixei separado tudo que a gente iria usar, que foi 3 ovos, 200 gramas de açúcar, 150 ml de água junto com uma colher de óleo, 300 gramas de farinha junto com 40 gramas de cacau e 10 gramas de fermento. O primeiro passo é bater os ovos junto com o açúcar e pra isso a gente vai usar uma batedeira. Essa hora sou eu rezando pedindo pra Deus pra minha neném não acordar quando eu ligar essa batedeira. Continuando, vamos bater os ovos e o açúcar por 10 minutos na batedeira até essa massa dobrar de tamanho. Giovana, posso bater no liquidifique? Não, amigas, não dá pra bater no liquidifique porque precisamos que essa massa dobre de tamanho. Enfim, bati por 10 minutos e depois eu baixei a velocidade e coloquei a nossa água junto com uma colher de óleo. Agora vamos trabalhar com as mãos, vou usar uma peneira e também um fouet pra ir mexendo. Vou peneirar os secos, né, pra essa massa ficar bem fofinha. E com o fouet eu vou incorporando essa massa. Eu vou fazendo isso aos poucos pra massa não ficar muito pesada, porque também a farinha de trigo não pode bater muito, é igual o fermento. Prontinho, misturei tudo e agora eu vou vir colocar no fermento e vou só dar uma misturada só pra incorporar tudo. A forma que eu utilizei é uma forma 15x10, eu não unto ela com manteiga nem farinha de trigo. Eu só pego um papel toalha e corto do tamanho da forma e coloco ela no fundo, vocês vão ver que não vai grudar nada. Por fim, eu só despejo a massa dentro da forma e lembrando que antes de começar a receita eu já deixei o forno pré-aquecendo. O alumínio por cima é só pra massa não ficar barriguda, sabe? E crescer uniforme. Levei pro forno e enquanto ela ia assando a gente já ia preparando o nosso recheio. Como podes ver, o recheio... Não acredito! É uma batalha espiritual fortíssima pra mim conseguir narrar esse vídeo, amigas, mas vamos lá. O recheio era de coco, então eu pesei 200 gramas. Era pra ser 200 gramas, né? Mas o meu potinho não tava querendo, não. Enfim, também foi um leite condensado e 2 cremes de leite. Misturei todos os ingredientes e depois eu levei pro fogo até atingir o ponto. Eu não sei explicar muito bem pra vocês qual é o ponto, mas o ponto é quando você levanta a colher e cai em pedaços, sabe? Aí tá no ponto de recheio. Percebemos que a oração foi boa quando a gente faz todo esse barulho e a neném continua dormindo. Aleluia. Enfim, amigas, o bolo já estava assado, então vamos começar a rechear ele, porque a gente precisa deixar na geladeira de um dia. Podeis ver que com o papel toalha também não gruda nadinha. Vamos lá. Eu não acho que essa massa seja legal pra você tomar um café da tarde, porque ela é uma massa bem pesada. Tipo um pão de ló mesmo, sabe? Uma massa mais pra molhar e rechear. Cortei 3 discos de massa, porque seria 2 camadas de recheio, e pra molhar eu vou usar leite com leite condensado. Coloquei o primeiro disco de massa, deixei bem molhadinho, depois eu já vim com metade do nosso recheio, espalhei deixando tudo bem retinho, uniforme, e depois eu vim com outra camada de massa e repeti o mesmo processo. Eu tirei aquele topo da massa, sabe? Porque fica com muito açúcar, fica meio grudando. Aí eu resolvi tirar. E também a massa já tava bem alta, então não ia fazer tanta diferença. Pra finalizar, enrolei a massa no papel sulfilme e levei na geladeira de um dia pro outro. No dia seguinte, já era dia de decorar o bolo. E o chantilly que eu usei foi esse da Gran Finale. Eu usei 500 ml de chantilly, como ele tinha 1 litro, então eu medi no copo medidor. Bati em velocidade máxima e eu tirei um pouquinho porque teria uns detalhes com corante, então eu já deixei separado. Desenformei o nosso bolo e olha como ele estava belíssimo. A decoração desse bolo ia ser em formato de coração, por isso que eu fiz esse corte, que no fim eu fiz um corte errado, porém eu acertei tudo no chantilly, amigas. Já adianto vocês que a decoração ficou bonita, porém não ficou perfeita. Depois de muito trabalho eu consegui deixar um coração mais certinho e não ficou perfeita pelo fato de estar mostrando ainda dos lados, tá vendo? A massa do bolo. Mas enfim, era só pra minha filha mesmo, então tava tudo certo. Fui fazendo toda a decoração da referência, que era um vintage cake, e depois eu vim adicionando os detalhes, que era essa rosa vermelha junto com as folhas e também a papelaria. Eu tava me divertindo fazendo esse bolo e pra dar todo um toque eu coloquei esses laços de cetim. Eu tentei dar uma enrolada ali na ponta, sabe, pra ele ficar bem caracol, bem enroladinho. E olha que lindo, deu todo no charme esse azul. E no fim nem dava pra ver o bolo aparecendo ali dos lados, gente, então eu tava achando esse bolo perfeito. Acho que foi o bolo mais lindo que eu já fiz. Amigas, esse foi o resultado final do bolo. Eu amei muito fazer ele, já tô ansiosa pra fazer os próximos meus aniversários dela. E se você ainda não me segue, já pode começar a seguir, porque o próximo vídeo vai ser mostrando pra vocês o vlog do dia do meu aniversário dela. Esse foi o vídeo, um beijo e até o próximo.